Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti por mais esta oportunidade, por mais esta jornada abençoada de estudos e trabalho mediúnico das segundas-feiras. Pedimos a Ti o amparo, a inspiração, a luz, para que nós, neste momento, possamos realizar o melhor ao nosso alcance, no clima da fraternidade, do entendimento salutar, sobre um tema bastante interessante, que a doutrina espírita nos ajuda com as chaves que proporcionam o entendimento. Estudo do Apocalipse, com base nos trabalhos do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu, nós aqui possamos realizar o melhor ao nosso alcance. Que os estudos sejam proveitosos para os espíritos que se encontram em estágio de trabalho, aprendizagem na casa, que queiram nos honrar com a sua assistência. Que as tuas vibrações de paz, compaixão e misericórdia nos envolvam a todos, hoje e sempre. Muito bem, então, capítulo 22 do Apocalipse, a partir do versículo 16, já muito próximos aí do encerramento. Vou fazer a leitura aqui dos últimos versículos. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Muito bem, o versículo 16, nós iniciamos o estudo na semana passada, hoje vamos terminar. Diz assim, eu, Jesus, enviei meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu, Jesus, enviei meu anjo, nós já trabalhamos esse assunto na semana passada, o Espírito de verdade não personalizado, sendo que Jesus é o próprio Espírito de verdade, aprendemos isso já há um bom tempo, que dirige este orbe, aprendemos também desde a Revista Espírita. Mas nós podemos ser trazidos ao Espiritismo pelo anjo doença, pelo anjo problema, dificuldade, que são também anjos. Meu anjo? Dificuldade, problema, doença, Sim. Perda financeira. Dores, né? As dores, né? São anjos. Os anjos. Circunstâncias, acontecimentos, pessoas. Porque ele é mensageiro, né? No sentido geral da... Que a misericórdia conjuga para o nosso benefício. Todo o universo conspira a nosso favor. Aprendemos esse ditado que tem uma verdade muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Para vos testificar estas coisas, testificar e comprovar, não apenas atestar por argumentos e palavras, é o campo da prática. Nas igrejas. Então, essa definição das igrejas já define a ação no campo experimental dos acontecimentos, no concreto da vida. Então,
Isso nos indica aí que esse anjo não trabalha com valores conceituais, não. Os valores conceituais, para nós, já ficaram para trás. Agora é hora da prática. Tem espíritos aí que estão na Terra reencarnados, estão iniciando ainda uma trajetória de apreensão de conceitos. Mas nós que já somos um tanto quanto antigos, então nós já temos aí uma bagagem de conhecimento dos conceitos cristãos de pelo menos 2000 anos. Quando nós começamos a ter um contato com Jesus 2000 anos atrás, alguns já aderiram de pronto desde aquele primeiro momento, outros não, foram aderir alguns séculos à frente, mas a partir do momento em que nós, de alguma forma, tivemos um contato direto ou indireto com Jesus, nós já somos sensibilizados pela mensagem de alguma forma. A voz do sangue do irmão já entrou na nossa campo do coração de alguma maneira e já vai se enraizando ali e com o tempo vai haver ali uma germinação. Então, o momento é da operação. E o Espiritismo é o anjo enviado para as igrejas. O Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus, prometeu para os discípulos, para os primeiros seguidores. Igreja poderia ser, desculpa, tem que pedir licença, né, para falar. Porque deixa eu terminar o raciocínio, né? Aí você... Depois eu te pergunto. Porque o Consolador vem... O que o Consolador vem dizer? Jesus disse o seguinte: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Consolador, ele vos guiará em toda a verdade. Então ele falava para o espírito imortal, e ali estava presente e estaria de volta nos séculos. E quando o Consolador chegasse à Terra, esses espíritos estaríamos reencarnados. Porque senão não tem sentido. O sentido que... A ideia que dá sentido a essa proposição, essa afirmação de Jesus é a reencarnação. Ainda tenho muito que vos dizer agora. Ano 30 da minha era, vamos dizer assim. Quando vier o Consolador, 1857, esses espíritos estarão encarnados. E ele usa o vos de novo, né? Vocês estarão Sim. apontando para a reencarnação mesmo. Então, o Consolador, o Espiritismo, Kardec entendeu perfeitamente que o Espiritismo cumpriu os requisitos anunciados por Jesus. Vem fazer relembrar de tudo quanto ele disse, que foi distorcido, foi esquecido, foi oculto pelo latim, as igrejas, acrescentar o que ele não podia dizer. Ele ensinou a reencarnação, mas como é que se dá a reencarnação, planejamento, como é que é? Você não podia dizer, mas ele ensinou o básico. Mas o terreno foi preparado, né? A vida espiritual, a sobrevivência do espírito, tudo. A pluralidade há muitas moradas na casa do Pai. Então, a necessidade da elevação dos sentimentos, que Allan Kardec ressalta no livro A Gênese, que é importante. Eu postei inclusive no nosso grupo hoje, para o grupo da reunião mediúnica, para a meditação dos amigos, né? E hoje não se trata mais de desenvolver a inteligência, mas de elevar os sentimentos. A Gênese, capítulo 18, item 5. O trabalho todo hoje é de elevar os sentimentos, porque nós já somos espíritos intelectualmente avançados. Não só aprendemos muito aqui na Terra, como nos mundos de onde viemos transmigrados.
Tem nos sido dito na segunda-feira que nós já fomos iniciados no passado, já fomos médiuns no passado. Tem mais de um aqui nessa mesa que foi médium no passado. Fomos filósofos, fomos matemáticos, fomos estrategistas militares, aí pegamos a matemática, geometria. Então nós temos muita bagagem intelectual. Então o que falta? Elevar os sentimentos. E é o trabalho que estamos fazendo hoje no terreno espírita. O mundo que vai completar a civilização, que vai tornar a Terra um planeta que hospeda uma civilização completa, é o desenvolvimento moral. Porque o desenvolvimento intelectual puro e simples está só gerando bombas, armas, culto às armas, adoração às armas, isso, propaganda de armas, comércio de armas. Tudo isso é anticristão. Então, o contrassenso que nós encontramos no nosso meio cristão, e principalmente espírita cristão, que o espírito tem mais conhecimento, é a apologia de armas, propaganda de armas. Culto às armas. Então é o maior contrassenso. Então aí as pessoas estranham, por que a Terra está em guerra até hoje, século XXI? Porque todo mundo gosta de uma arma. Cultiva ainda, né? Cultiva a arma, então gera uma indústria. A indústria vai aprimorando as armas. Então já é oferta e procura. Sintonia, né? Sintonia. Então todos os beligerantes que gostam de uma arma aí vão para um planeta não tem arma. A arma lá é o osso, pedra. Atiradeira. Amor. Não, a tiradeira ainda é sofisticação, vai desenvolver a tiradeira ainda. Porque a tiradeira depende da borracha. Ainda vai descobrir primeiro o látex, vai fazer a borracha. Né? Então, o Consolador vem acrescentar o que Jesus pôde dizer, relembrar o que ele disse que nós esquecemos, né? Vem nos guiar em toda a verdade, doa quem doer. Porque a verdade é imortalidade, mundo espiritual, reencarnação, pluralidade dos mundos. Essa é a verdade, isso é lei da natureza. São leis da natureza. A ciência ainda vai descobrir. Nós já temos o benefício de estudar e temos as provas, e já temos tido na segunda-feira, por exemplo. Então nós não temos mais o benefício da dúvida. Se nós duvidamos dos princípios naturais, reencarnação, espírito, mundo espiritual, não duvidemos do bem e das virtudes, pratiquemos o bem e as virtudes. É que falta no mundo. Isso é que é, por isso é que nas igrejas, ou seja, no campo concreto, campo social da interação com as pessoas. Então, a igreja que vai fazer o culto das propostas realizadoras é cada um de nós é uma igreja. Vós sois o templo do Deus vivo. Então é aí que vai ser feito no coração o culto das propostas realizadoras. Porque se nós não, de forma, utilizando a vontade, a fé segundo o Espiritismo a fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade vai obter satisfação. Vou pegar um campo prático. Eu me candidato para a reunião mediúnica. Eu quero mesmo? Que a minha vontade de querer é que vai realizar.
a minha trajetória na reunião. A fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Eu quero que o Espiritismo seja irradiado no mundo? Quero mesmo. Mas a minha vontade de fato trabalha para isso? Porque tem uma diferença entre o crer e a vontade de querer que isso seja verdade. Não servir a Deus é uma mão, Por aí. por aí? Eu creio no Espiritismo, eu creio nos Espíritos, creio na reencarnação, vou na casa espírita, tomo parte, participo da campanha do quilo, mas eu quero de fato que o Espiritismo seja uma realidade do meu mundo interior. E daí do meu mundo interior irradie para o mundo. É a fé. Quando os Espíritos trabalham o assunto da fé, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 12, falam da fé humana e a fé divina. Os Espíritos vão dizer lá, Kardec, que até o momento nós temos entendido Jesus apenas como chefe de uma religião. Mas que ele não é apenas isso. Aí eles dão lá a definição de fé. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Então a nossa vontade quer o quê? Eu quero muito participar da reunião mediúnica, mas deixa primeiro eu enterrar meu pai. É porque faltou a certeza, né? Ou seja, deixa primeiro eu esgotar o materialismo. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que comprar uma casa, eu tenho que casar, eu tenho que ter filho. Aí depois eu... Então não chega a ser uma vontade. Isso que eu estou dizendo, tem que ter... Nós estamos sendo chamados aqui para o exercício de saber o que a gente quer de fato, no íntimo do coração. O bem-aventurado dos pacificadores. A gente acredita mesmo nisso? De fato? Ou nós estamos ainda naquela de fazer apologia e concordar com quem faz apologia de arma de fogo? Quem incentiva aí a ter arma de fogo? Então tem um problema. Eu faço uma secção. Eu sigo o que é do meu interesse, o que me agrada, até no campo ideológico humano, certas coisas não dá. Então, bem-aventurados os pacificadores. Como é que a gente concilia isso com o culto às armas, por exemplo? Não é isso? A inteligência fugiu, né? Estou me armando para me defender. Porque Emmanuel diz no seu livro que a civilização armada tem que desaparecer. E aí, como é que nós ficamos? Quando é que vai desaparecer? Eu percebo isso. Aí a gente acha ruim de ter guerra. Estão jogando bomba lá nos coitadinhos. Como que a gente acha ruim se a gente gosta de uma arma, valoriza uma arma, quer ter uma arma? Aí você compra uma arma, sai uma arma do último tipo, você vai lá e compra ela. Daqui a pouco você está com uma coleção de armas. Aí você tem que ter um clube de tiro para dar tiro, né? Pô, tem arma, tem que dar tiro. Tem que treinar, ué. Aí você começa uma rotina de gostar de dar tiro. Daqui a pouco, não, tem que andar com a arma dentro do carro, que é para eu intimidar quem vai me agredir. Daqui a pouco você dando tiro na rua, não. Porque isso é uma bola de neve. Então, qual que é a nossa vontade, que é o que, de fato? Não é? Eu quero realmente participar daquela reunião mediúnica lá, eu quero. Então, eu concordo com as disciplinas, pontualidade, assiduidade, conversação edificante, eu concordo, eu quero mesmo, porque esse tipo de disciplina é uma disciplina para moralizar o indivíduo. Não é para agradar o mentor, para agradar o coordenador. Não, é para quem está ganhando se eu chego pontualmente, até um pouquinho, porque o pontual chega antes. O pontual não chega em cima da hora. Eu cheguei meia hora antes hoje. Porque o pontual chega em cima da hora, começa às 8h30. Chega em cima da hora, estou fazendo a prece. Ele abre a porta, boa noite, boa tarde, bom dia. Então o pontual chega antes, para começar.
A não ser que a pessoa tenha problema de horário, entendeu? Vem do trabalho, então eu estou falando disso. Tá, entendi. Eu vi. Eu quero realmente ser assíduo, estar todo dia lá, porque qualquer probleminha em casa eu já não venho. Então eu quero, de fato, que isso seja uma verdade na minha vida. Então, a pontualidade, a assiduidade, o cuidado com a conversação vai beneficiar quem? O indivíduo. Ele está se aprimorando, se disciplinando. Ele não vai dar trabalho no mundo espiritual quando ele desencarnar, se for lá na Assembleia, não vai dar trabalho, não vai lá ficar rindo, vai chegar atrasado, entendeu? Então é aprimoramento moral. Então é nas igrejas. No templo, são as disciplinas, os controles, as diretrizes, as normas. Tem que ter, senão vira anarquia. Vira anarquia, não é? É engraçado, né? Como que a gente tem essa dificuldade, né? Se desde pequeno a gente trabalha isso. Chegar cedo tem que chegar no horário da escola, terminou o recreio tem que ir para casa. Então a gente já tem um processo desde sempre, né? Porque nós somos indisciplinados há milênios. Pois é. Mas eu acho que é porque... Assim, entre aspas, né? Não, foi assim. De certa forma, porque, por exemplo, quem reencarnou muito tempo em Roma, aprendeu disciplina. Mesmo que seja por mal. Mas é questão de desenvolver os hábitos, né? Desenvolveu disciplina. A disciplina é uma virtude. Ó, A disciplina que você aprendeu lá na Babilônia, na Síria, lá em Troia e vai para trás, ela é a mesma que você vai usar hoje no campo espírita. É uma virtude que você conquistou. Você usava para... aí é que tá. Eu Entendeu? acho assim, aí eu vou falar por mim, né? Eu acho que a gente aprende a disciplina lá fora, no trabalho, você for na igreja, no trabalho você vai, você tem que ir, você... Vou dar um exemplo meu, né? Eu dava plantão quinta-feira à noite no SOS. Quando eu comecei, tem um tempão, à noite. Ocasionalmente, eu não ia no plantão do SOS, à noite. Eu avisava a Kátia, mas, o que eu vou falar? Não me preocupava tanto com a minha falta. Comecei a perceber isso e me analisei e me comparei com o meu plantão no Hospital Santa Rita. Aham. Entendeu? Será que eu faltaria dessa forma? Eu percebi que não. Então, assim, eu tinha toda a disciplina, mas o importante é transferir essa importância para cá. Lógico. Com a mesma garra que você dá lá no material, né, que envolve dinheiro, que envolve isso, aquilo, punição, a coisa toda, né? É essa que é o que é. Vou fazer a brincadeira, faltou nas aulas de disciplina lá em Roma, ele pulou essas aulas, matou. Mas eu acho que a maturidade também, sabe? Ele não gostava É muito, uma não. questão individual, sabe? Mesmo não. Não, porque a disciplina, pontualidade, disciplina, senso de hierarquia, obediência a diretrizes, são virtudes. A gente aprende geralmente na iniquidade, como Paulo dizia, granjeai amigos com as riquezas da iniquidade. A gente desenvolveu atendendo o egoísmo. Colocou todo esse arsenal, todas essas virtudes para atender o egoísmo. Agora nós estamos colocando à disposição em outro sentido. Posso fazer uma pergunta? Pô, agora pode ser. Um minutinho de silêncio seu. Vou entrar. Essa igreja é o nosso íntimo. É o templo do coração. O templo do... Sim. O templo é o coração. Então, assim, se essa disciplina, se você não tem disciplina, né, com você, né, porque fé, eu aprendi que ter fé é ser fiel a Deus, a Jesus, né, as leis. Sim, também, fidelidade. Fidelidade. É. Então, a fidelidade, Mas a fidelidade a Deus e a Jesus implica que você vai praticar as diretrizes. as leis.
Não é uma fidelidade mística. Entendi. Você vai lá no templo, ajoelha, adora Jesus, mas chega na rua, você espanca o próximo. De alguma maneira, com a palavra. Porque fiel Então não é faz fé. isso, né? Então você não está sendo fiel. É. Por que você não está sendo fiel? Porque porque os mandamentos são 10, não é um só, não. Não é só amar a Deus, não. É não matar, não roubar, não adulterar, não cobiçarás, não dirás falso testemunho. São 10. Então, para você ser fiel a Deus, você tem que observar os 10. Inclusive, não postar fake news, né? Porque não dirás falso testemunho contra o seu próximo. E não dá vazão para mentira. Disseminar mentira. Essa vigilância é muito difícil também, né? Por isso que a fé é a vontade. Por isso que a fé para os espíritos é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Nós temos realmente vontade de praticar os 10 mandamentos? É isso que nós temos que perguntar. Temos realmente vontade de praticar os 10 mandamentos? Essa é a pergunta. Porque quando a gente olha a sociedade como um todo, não tem. Sociedade com o Brasil é um país cristão, não é? Não é cristão? O Brasil? Não é cristão? Por que é que tem tanto homicídio? Por que é que tem tanto suicídio? Por que é que tem tanto preconceito para com pessoas diferentes? Feminicídio, assassinato de transgênero. Por quê? Se nós somos um país cristão. É porque na prática nós não queremos ser cristãos. Nós queremos adorar Jesus, adorar a Deus lá e na vida particular continuar cultuando o egoísmo de cada dia. Na prática. Entendeu? Colocar em prática. E querer colocar em prática, e ter vontade, gana de colocar em prática. Eu penso que quando você quer, no mínimo, você pode até errar, mas você está... Não, você vai errar porque você vai quebrar uma rotina milenar sua, você vai no começo, vai errar. Porque como você vai errar? Você vai continuar praticando o que gosta, em detrimento do que não gosta. Até o que você não gosta, você passar a amar o que não gosta, você vai errar. Isso que é o erro. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu faço. Quem disse isso? Paulo, né? Por quê? Porque nós gostamos ainda do mal. O mal o que é? Atender o egoísmo. Quebrar o que o egoísmo gosta, o que já está estatificado, demora. Por que a gente tem tanta dificuldade na reunião mediúnica com conversa antes da reunião? Por quê? Porque a pessoa está acostumada com o mundo lá fora. Falar para os cotovelos, qualquer coisa, em qualquer lugar, aí chega aqui, está no hábito. Acha que pode ficar dando risadinha, pode contar uma piadinha, pode dar uma piadinha levezinha, pode falar de futebol, outras coisas. Não é? Por quê? Porque não quer ainda, ele quer ainda o mundo lá fora. Porque quando a gente passa aquele portão ali, a gente já tem que pôr na cabeça que nós estamos entrando em outra dimensão. O mundo exterior fica para trás. A gente entra em outra dimensão. Então o que prevalece lá fora não prevalece aqui dentro. Mas é difícil. Tanto é difícil que vamos aí para eu na coordenação da mediúnica de obsessão, desde 2010, vai para 14 anos e ainda tem as mesmas dificuldades. Dias que eu tenho que dar. Atualmente eu tenho uma médium que não me dá trabalho nenhum. Uma médium. Não vou falar o nome aqui para não ficar... Não vai descer. Mas ela sabe quem que é.
Se ela estiver aqui, Não, ela está aqui. Eu também sei que não. Ela sabe quem é, que eu já falei para ela. Tá certo? Tá, 7 horas. mas a vaidade dela. Sim. Oi? Não, mas ela também não tem vaidade, não. Eu conheço a pessoa. Tem vaidade, não. Então, isso é fruto de persistência, fruto de persistência, conscientização, né? Tudo certo aí? Que podemos passar para frente? Das igrejas já esgotamos o assunto, certo? Eu sou a raiz. O eu sou, né? Jesus tem 7 proposições muito interessantes. Eu sou no João. 7 vezes ele disse eu sou. Jesus? É. No Evangelho de João? É. Eu sou o pão da vida, sou a luz do mundo, sou o pão, Caminho, a verdade. eu sou a luz que vinha ao mundo, sou o caminho, a verdade e a vida, sou a videira verdadeira. E os indiretos também, né? Antes que Abraão existisse, eu sou. Então, o eu sou é onde começa e onde terminam lá, iniciam as propostas de crescimento e onde elas culminam. O eu sou. O eu sou. Não é? Quando Deus se manifesta para Moisés no Monte Sinai, como é que ele se denomina? Eu sou o que sou e o que serei. Eu sou ômega. Não é? Isso é do Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega. Apocalipse. Aí a gente 23. pode considerar que, então, que a partir da vinda de Jesus que a gente começa essa escalada na transformação interna, essa transformação. Não, começa não, né? Nós já começamos com Moisés, né? E onde devíamos ter começado, entendeu? Acho assim, talvez alguns até começaram antes. Nós estamos sendo orientados, né? vamos colocar assim no bolso de bombardeado. Moisés, 10 mandamentos. Aí Jesus, amar o próximo. O Espiritismo, pode da caridade na salvação. Amai-vos e instruí-vos. Nós já estamos na hora extra. Nós já estamos na hora extra. Sem contar em capela, né, irmão? Você citou capela, eu sou obrigado a fazer aquele ajuste aqui, né? Capela não tem mundos, meu amigo. Não, nós viemos de capela. Não, capela não tem planetas. Estrela Capela Estrela. não tem planetas. A Estrela Capela que nós aprendemos no Caminho da Luz, que os espíritos vieram de um dos mundos de lá, não tem mundos. Tem o quê? São 4 estrelas que giram em torno da outra. Não. Mas os espíritos capelinos Não. vieram das estrelas. então. Não. Quem habita estrela é espírito superior, puro. Então, Tem espírito inferior em estrela. então a história de capela é mito? Está errado. É mito? O Emmanuel, ou o médium pode ter. Tem médium infalível? Pergunto para vocês. Tem médium infalível? Tem médium infalível? Não. Eu sou mágica. Eu É. acho que, eu acho Não que tem. o importante nisso aí é você Não. levar em consideração a transmigração ocorre. A gente aprende isso, Isso que né? eu quero Agora, saber. Não. foi citado capela. É. Isso é que nós temos que... Se é de lá ou se não é, mas só Pode ser, por exemplo, se tivesse sido colocado assim no livro, da região de Capela vieram espíritos. Porque a constelação tem várias estrelas. Exatamente. né? A constelação tem estrelas que têm planetas gigantes, tipo Júpiter. Mas Capela não tem, porque é jovem. Capela tem apenas 650 milhões de anos. Quantos anos tem a Terra? Você que estudou 4 milhões de anos. 4,6 Bilhões. Capela tem 650 milhões de anos. Então não tem espírito ainda. Se tivesse lá uma nuvem protoplanetária formando planetas, eles teriam 500 milhões de anos. Estariam sendo formados. Gente, no Sonório citava isso. Hein? Seu Honório, ele citava. Isso é a astronomia de hoje. Os telescópios já comprovaram que lá não tem planeta. Não existe, né? Então, astronomia, hoje, se você entrar na NASA,
Tem o catálogo de planeta da NASA. Você vai ver lá, você pesquisar lá Capela, nem aparece Capela. Aparece outras estrelas da constelação do Cocheiro, que tem planetas. Na constelação do Cocheiro, tem 7 planetas descobertos em torno de outras estrelas, Júpiter faz parte do... que são planetas gigantes como Júpiter, gasosos, que também não têm vida no planeta. Mas pode ter luas, pode ter satélite, aí o satélite pode ter vida. Entendeu? Então, se lá no livro A Caminho da Luz tivesse escrito assim, vieram espíritos da região de Capela, tudo bem, porque ainda tem planetas que foram descobertos É lá. um livro que eu não estudei ainda, por isso que eu fico falando besteira. Mas a astronomia hoje já prova que outro que não tem é Sirius, tá? Aproveitando o embalo. Sirius. Porque Sirius ainda é mais nova do que Capela ainda. E a Alcino veio de onde? Tem que perguntar de onde é que ela veio, porque não foi de Sirius, tem planeta lá, ué. Tem que perguntar. Que história é essa? Já aprendi muita coisa errada, então, né? Porque os telescópios hoje, o avanço da astronomia, demonstra que não tem. Então, Emmanuel está no livro que ele fala que é a Alcino desce. Não, é outro livro. Renúncia. Renúncia. É renúncia. É. Livro Renúncia. Aí, filtragem mediúnica, problema mediúnico, certo? Então, Kardec foi categórico. Quando a ciência comprovar que algum ponto está errado no espiritismo, nós vamos ficar conscientes. Só que o erro não está no espiritismo. O espiritismo está na codificação e na revista espírita. O erro não está na codificação. O erro está numa obra mediúnica posterior à codificação. Que foi, logicamente... Que tem o que teria que ter sido feito? Controle universal, generalizado do ensino dos esportes. Emmanuel está falando isso aqui, isso é verdade? Só o tempo vai dizer. Vamos colocar uma observação aqui. Está sendo dito aqui que os espíritos vieram da Estrela Capela. Nós não temos como saber de fato hoje se vieram de lá, de um dos planetas, porque Emmanuel fala que é de um dos planetas que tem afinidade com a Terra. Não temos condição de saber. No futuro, quem sabe, os telescópios, aí teria uma salvaguarda. Aí hoje, de fato não tem. Aqui está provado que não tem planetas lá. O próprio Kardec colocava muitas dessas observações. Colocava observações. Eu tenho que estudar as revistas espíritas, então, que é uma coleção. Sim, muita observação. Ele tem que estudar, porque o que vai balizar o que a gente recebe de obra mediúnica psicografada é a revista espírita e a codificação. É o que vai balizar. O que é sancionado ao longo do tempo. Quantos espíritos deram mensagem falando que os transmigrados vieram de Capela? Quantos? Quantos médiuns? Foi só um. Os outros foram no embalo. Mas foi só um. Chico Xavier. O que é que tinha que ter sido feito? Não, vamos ver se isso é verdadeiro. Vamos interrogar os espíritos. Não só através desse médium, através de outros médiums. Vamos estudar o assunto. E é isso que Kardec fazia. Aqui termina que hora? 7h30. Então, não sou só eu que traz esse dado, não, tá? Outros companheiros de outros já falam essas coisas. Não tem, já tenho falado aqui, né, de vez em quando o assunto vem a pauta. Os espíritos botam muita coisa abaixo, né? Como assim? Não entendi. Livro dos espíritos, se você for estudar, que eu comecei a estudar agora. Eu sou um espírito de mais de 30 anos que não tinha estudado a obra principal, né? O obra principal é o livro dos espíritos. Agora eu comecei a estudar. Porque tem umas coisas muito estranhas sendo ditas aí em obra mediúnica. Aí você vai ler, a gente lê, quem começa pela obra mediúnica, depois vai ler o livro dos espíritos, mas peraí, mas aqui está errado, a obra mediúnica fala outra coisa. Aí começa a confusão. Então, é o livro dos espíritos, ficamos com o livro dos espíritos.
O espírito superior vai ficar chateado se eu falar, por eu falar que não tem planeta em Capela? Se ele é superior, né? Se ele é superior, já visitou a Capela e sabe que não tem, né? Por exemplo. Se Jesus já falava. Aí ele vai dizer assim, não. Sabe o que fala? Vai dizer, não, mas o problema aqui foi filtrar mediúnica aqui. Eles vieram aqui desse planeta aqui, dessa estrela de Capela aqui, que os telescópios lá não viram ainda. Mas foi daqui, ó. Hã? Se fala da região de Capela, abre mais ainda o leque, porque as constelações são, a forma delas é aparente, é convenção. Ai, Dudu, vamos tomar um Né? cafezinho. Um cafezinho, meu pão de queijo, né? Eu sou a raiz, então o eu sou é onde inicia e culmina a proposta de renovação. Então, 10 mandamentos. Onde que começa o culto aos 10 mandamentos? No eu sou. Intelecto, razão. Onde vai culminar esse culto? Sentimentos renovados. Porque o efeito de praticar os 10 mandamentos é renovação de sentimentos. Transformarmos egoísmo em amor ao próximo. Transformarmos amor próprio, egocêntrico, autocentrado, em amor ao próximo, que é a fonte da felicidade. Então, a raiz, o que vai, por exemplo, dinamizar no tempo um novo momento para nós é o conhecimento raiz, que nós já assimilamos e concordamos, que agora eu tenho que acionar a fé, a vontade de querer que ele seja verdade. Que é um movimento filosófico. Então, a vontade de querer que o conhecimento espírita que eu estou adquirindo seja verdade no cotidiano, na minha vida, na minha caminhada, na minha prática. Ele seja verdade, eu vou praticar então. Aí começa a transformação. Porque se não houvesse movimento, é apenas um culto, há uma ideia, uma admiração. Mas a vida continua normalzinha, tudo certinho. Eu estou na tarefa lá, mas se tiver um aniversário eu não vou para o aniversário. Né? Tudo bem. Né? E assim nós vamos levando. Não é? Então, o movimento não é fácil não. Então, o eu sou é onde nós vamos fazer o culto das propostas realizadoras. Mas o ponto principal aqui, o Honório ressalva aqui, para o qual o anjo aponta, é o trabalho, é o campo social nas interações com as pessoas. Do mundo. Então a gente pode dizer assim, né? A ideia do Honório é muito interessante, ele diz assim, ó, podemos definir que o trabalho da verdade começou com a raiz de Davi e o Espiritismo é a copa da árvore. Mas ao mesmo tempo a copa Espiritismo é a raiz de um outro momento. É a raiz do espírito puro, por exemplo, vamos colocar assim, dimensão. Então a árvore, a copa, as folhas caem, aquilo serve de adubo. Vai retroalimentar. Então, qual que é a ideia aí? Retroalimentação. Então, a copa, que é o Espiritismo, são as novas ideias, é como se ela entrasse pelo mundo, o eu sou adentro, e revigorasse aquela raiz, desse uma nova dimensão para aquela raiz, e inicia um novo ciclo, amplia o
o conhecimento. Então, daí a importância fundamental das obras, né? As obras. As obras são os frutos, né? Sim. Então, se você não fizer, você não vai ter essa retroalimentação. Não. Aos poucos você vai deixando. Vai deixando de lado. Você vai virando, como que é? Vai ser só Aquela monta, a videira, não é a Figueira. figueira. Porque a figueira, ela... Aí nós vamos virar uma figueira. Quando Jesus seca a figueira, ele está dizendo o seguinte, nunca mais você produza os frutos que está produzindo, Uhum, eu tô o falando. materialismo, A gente vira figueira. os vícios. Porque a figueira representa figueira, videira, oliveira, o símbolo do cristão. Azeite. O símbolo do cristão. O figueira é o conhecimento, a videira é o esforço, para praticar o conhecimento, e a oliveira é a luz, é a conquista, que é a virtude. Então a gente só conquista uma felicidade, satisfação e rotina de ação que descansa quando a virtude está manifestando. Porque a virtude define que toda uma esteira de ações nobres vem sendo feita desde o passado. E desenvolveu aquela virtude. E sem virtude não dá para produzir frutos. Né? Não, Jesus quis dizer. sem frutos luminosos. Frutos luminosos. Porque você continua produzindo frutos toda a natureza. Se você... Vamos pegar aqui a questão das árvores que nós falamos aqui. Você prega o evangelho, mas você gosta de ter arma, para propaganda de arma. Qual que é o seu fruto? Seu fruto é a propaganda de armas. Você está sinalizando para a sociedade, para o próximo, a violência, que você gosta de arma, você tem arma. Você prega o evangelho, mas você não pratica o evangelho. Você pratica o anti-evangelho. Mas é o que ela está falando, se você modifica, né? Figueira simboliza a sabedoria, né? Figueira é o conhecimento intelectivo. Intelectivo. Sabedoria é quando você já pratica e você se torna sábio. Sabedoria tem associação do sentimento. Não é? Estudo seu é bom, por saber que né? É curto e grosso. Não gosto desses estudos que vão. Porque eu não tenho a pretensão aqui de repetir o que o Honório fez, né? Não tem nem capacidade. Então aqui é compartilhar o básico, né? Vamos dizer assim, aquela estrutura que o Honório, aquela estrutura do Apocalipse extraordinária do Honório, e a gente acrescenta a doutrina espírita. O Honório falava da doutrina espírita. Mas poucos entendiam, né, Bruno? Poucos entendiam. Por quê? Porque não tinha condição, capacidade. Você não, você Não tinha vontade de querer entender, entendeu? Eu tinha vontade de querer entender. Anos e não tinha capacidade. Mas não é capacidade. Talvez. Momento, né? É porque tinha que estudar em casa, né? Estudar em casa. Hoje eu aprendo, se falar meia palavra, eu aprendo. Por exemplo, eu fui durante 10 anos e hoje tudo que eu como é que você... Do seu Honório, eu aprendo com facilidade. Como é que a gente aprende na escola? Você escuta, faz o exercício, escreve em casa, faz a prova. Eu, quando eu ganhei o conteúdo do Honório, eu escutava no carro, em casa eu imprimia o texto, eu grifava e escrevia fazia um esquema resumido. Você foi um privilegiado. Aí depois eu digitei tudo. Aí fiz esse resumo aqui. Ele é um privilegiado, diferente da coitadinha aqui que eu estava lá. Não é privilegiado, não. Foi. É vontade de querer conhecer o negócio. Não, no seu tempo. É isso. Ele estava no Mas tempo todo dele. mundo tem a mesma oportunidade. Não, é vontade de querer. Você entendeu? Não, sim. Não, privilégio é quando você não tem capacidade de estar num lugar, eles pegam e te colocam lá. Isso Então, pra mim é foi privilégio. comigo. Não, você estava lá buscando. Buscando. Então, você não assimilou,
Você estava buscando, mas você não assimilou porque você, Mas eu não na deixei hora, de ir, porque eu sabia que eles iam no lugar que eu tinha que Você está dizendo, ó, você está dizendo que agora que você está lendo o livro dos Espíritos, né? Exato. Você não tinha o Não básico. tinha. É. Eu fui Então pra você lá, não eu ia, fui você pra não lá, ia conseguir pegar Eu fui realmente. com a síndrome do pânico. Você não ia conseguir pegar realmente. Não é porque o Honório ensina, o Mas que o Honório... por que você foi para a reunião do Apocalipse? É. Estuda Apocalipse. Não fui, não. O Apocalipse eu estou estudando agora. Não, você falou que foi na do Honório lá. O Honório assistia a palestra terça-feira. Ah, palestra, não assistia Apocalipse, não. Não, Ah, não. Aí, então deleta tudo, a gente estava no Apocalipse lá. também achei. Não, porque aí não fazia sentido. Não, isso que eu ia não. falar aqui. Eu estou aqui escutando também, Fé. Dentro da Mas a palestra- pública, meu filho, Ah. ele dava tudo. Sim, Ele dava ué. tudo, ele dava evolução, né? Não, mas Eu esqueci seu nome. o estudo aqui o estudo aqui do Apocalipse é estudo sobre evolução. Hein? Então, É evolução. pois é, isso eu dava na palestra. Quando a gente fala de melhoramento, mudança de... Material sonoro. Quando a gente fala de mudança de hábito, de sentimento, isso é evolução. Falando de evolução. Lá eu fui só lá, passei o sabão, hoje eu estou dando uma enxaguada. Porque evoluir, Nas vestes. o progresso real que nós demonstramos é quando todos os atos da nossa vida representam o cumprimento da lei de Deus. Exato. Não é, a natureza não dá saltos, né? E só isso só vai estar consolidado em nós quando estivermos irradiando as virtudes. Porque aquelas práticas dos 10 mandamentos levam a desenvolver virtudes. Se nós achamos difícil os 10 mandamentos, vamos pegar 7 bem-aventuranças, trabalhar com elas, é a mesma coisa. Bem-aventurado o pobre de espírito, bem-aventurado o manso, bem-aventurado o limpo de coração, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, que aí você vai fazer o próximo que você gostaria que ele fosse feito. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. É o que pratica, faz ao próximo que gostaria que ele fosse feito. Bem-aventurado o pacificador. Estudo seu, ficou a plateia toda assim, ó, Não, maravilhada. Foi. não vê dessa forma não. Então, os 10 mandamentos, a contraparte são os bem-aventuranças. 7 negativos lá, não matar, não roubar, não. 7 bem-aventuranças. Porque o nosso trabalho hoje não é tanto mais não matar, não roubar, não cobiçar, é praticar a virtude. É ser misericordioso, é ser compassivo, é ser humilde, ser pacificador. Não é preocupar tanto em não fazer isso, é fazer o positivo, que aí elimina o negativo. Só que você ser pacificador já está fazendo muito, né? Nesse planeta aqui. Tem que esforçar para ser, né? Vontade. Eu quero realmente ser um pacificador, porque aí quando o meu time ganha do outro, eu já vou para a janela e já começo a elogiar os outros torcedores do outro time. Não é isso que a gente faz, às vezes? Então, qual que é a pacificação que eu estou praticando? É brincadeira, isso é leve, né? Oi? Não. Isso vai deixar o outro nervoso, vai deixar o outro nervoso, vai deixar o outro chateado. Morte. Você não vai se sentir bem. Quando você tem um conhecimento espírita, faz isso, você não se sente bem. Não sente. Pode fazer o teste. Você torcer a favor do outro, contra o time. Não, estou falando de torcer a favor do outro. Estou falando é você pode torcer para o time. Você pode ver futebol. Eu vejo futebol, gosto. Agora, se o seu time, se você fica alegre quando o time ganha, você vai ficar... Porque se você fica alegre quando o time ganha, você fica triste quando ele perde. Não tem jeito. Eu não ligo pra Aí, se você, quando fica alegre, elogia o adversário na janela, quando o adversário for te elogiar, você não vai gostar, ou vai? Você está falando para mim. Você vai sentir. Estou falando você no sentido geral, minha amiga Lucélia. No sentido geral, Lucélia. Porque geralmente a pessoa que faz isso, ela está fazendo Tem mais prazer de para fazer. poder provocar. Você tem que Ele quer- nós temos que desgostar disso, porque desgostando você não faz, e quando alguém lá fizer, você torce para o time perdeu o outro, você não vai ligar para aquilo, porque você não faz com o outro. Não vai te atingir.
Não deixa de ser um egoísmo. Agora, né? enquanto Quer a sempre gente- ganhar. E quando a gente estiver fazendo, a gente vai sofrer quando o outro fizer na vez dele. Podem avaliar nos seus corações. Exercício de autoconhecimento. Olha que pena, tô acabando. Não é? Você está aqui, mas... Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então, na semana que vem, a gente continua. Porque, gente, estudar o Apocalipse tem que tocar nas coisas práticas do dia a dia. Não adianta a gente falar aqui de mundo, viu? Ficar falando de capela. Viagem, né? Por exemplo, falar dos mundos, de onde vieram. Por que nós viemos de lá? Porque lá nós pisamos na bola. Quantos de nós aqui, às vezes, não era um elemento que jogava bomba atômica nos outros lá, nas pessoas lá no outro mundo? Isso nós não viemos de um outro. Promovemos a guerra lá. Como nós estamos hoje criticando quem promove a guerra, certo? Mas e nós? O que nós fizemos lá antes de vir para cá? Por que nós viemos para cá? O que Pelas fizeram? certezas, sabe? A gente não gostava de uma batalha quando estava lá em Roma? Não gostava? Na Babilônia? Hein? Imaginemos 40 mil anos antes de Roma. 50 mil anos antes de Roma, lá no outro mundo lá. O que fizeram dos talentos que lhe foram confiados? Então a gente tem que trazer, dar exemplo prático. Dar exemplo prático, né? Você tem que trazer o apocalipse no nosso... Pro dia a dia, né? Porque senão vira escuro. No futebol, gente, futebol é neutro. Agora, se o futebol estiver te deixando doente e chateado, é perigo deixar o futebol de lado. Perigo começar a cortar. E aí não tá sendo legal, hein? Não faz bem nem com a pessoa. Não É. faz bem nem com a pessoa, não. Acho que é contra- Porque todo ano tem, né? Todo ano tem jogo, não tem? Um perde, outro ganha. Todo ano é assim, né? Você, O direito é de todos. Desde sempre, né? Não é assim que funciona? você falou que Entendo brisa de... futebol era uma bobagem, uma coisa pequena. Bom, é coisa pequena assim, mas quando em termos práticos, eu sou atleticano, eu fiquei cruzeirense. Aí o Cruzeiro perdeu, eu sou atleticano. Quando eu xingo essa pessoa, ou quando eu gozo ele, falo, critico, para Mesmo em tom de levar brincadeira. alguma Tripudiar, alguma coisa ruim tripudiar. naquela pessoa, que sentimento que eu estou alimentando? É uma coisa à toa? Não. Você tá entendendo? Não. Sentimento. Qual o sentimento que eu estou me tocando? Sentimento. Pois é, sentimento de raiva, Se você de tiver sentimento de egoísmo. ódio do cara, Pois é. É isso que eu estou te falando. Porque aí, Então, a coisa é bobeira? Agora, Não. se você tiver leve com um colega, um amigo, brincando... Não, tudo bem. Não. Então, Claro, mas nem isso que nós estamos falando. Não é isso que nós estamos falando. Porque aí é saudade, ó, perdeu hoje, né? Na Isso aí Copa é ganha. outra Sem nem brincadeira. né? É isso aí sim. Aí Isso aí, moçada. Toda semana que vem nós continuamos o assunto. entra na...